Olá, tudo bom? Olá. Bom, hoje o vídeo é sobre compra de casa no Quebec. Tem suas nuances. Nosso cachorro vai passar o tempo todo aqui. Se vocês virem a gente se afastando, é ele. Bom, vamos lá. A gente tem algumas informações e lembrando que é relacionado ao Quebec, estamos em 2019, então tudo isso pode mudar com o tempo, tá? Nós moramos no Canadá fazem quase 8 anos, né, Guilherme? 7 anos e bastante. E nós moramos aqui 6 anos e pouco de aluguel. Isso é nossa cachorra. Ano passado a gente decidiu comprar e aí a gente fez uma pesquisa, a gente vai passar mais ou menos as informações que a gente obteve através de amigos e tal, e sobre como comprar, né? Como comprar, na verdade, os passos que a gente seguiu para comprar um imóvel. Então, assim, nós decidimos só fazer uma passagem rápida, né, Guilherme? Mudar de aluguel para compra por uma decisão própria, né? Não é necessário, não é obrigatório, não é primordial no Canadá ter uma casa própria. A gente decidiu e você quer juntar alguma coisa, alguma informação em relação a isso? Acho que é só importante dizer que aqui essa coisa da casa própria não é muito como no Brasil, né? Tem muita gente que prefere viver de aluguel, mesmo tendo dinheiro para comprar uma casa, né? E a gente decidiu mais por uma questão de nosso cantinho, né? De aluguel sempre a gente não pode melhorar a casa, porque a casa não é nossa, então foi uma decisão que a gente tomou, né? Isso. E então olha só, o que a gente fez? Há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, a gente sentou com um especialista em hipoteca, que tem aqui tanto especialista em hipoteca atrelado a bancos quanto autônomos. Sentamos para conversar sobre o que a gente teria condição de comprar. Isso por curiosidade nossa. Então a gente sentou com um que era especialista em hipoteca do Banco Nacional do Quebec e ele conversou com a gente, pediu nossos dados, onde você trabalhava, seu salário, tudo isso. E aí a partir disso ele deu, vocês, por conta dos dados que vocês não estão me dando, não estão comprovando ainda, mas estão me dando, vocês podem comprar uma residência de até tantos mil. Aproximadamente, né? Porque a gente não estava dando documentos assim que comprovassem o que a gente estava falando, mas se você tivesse, né, os documentos, você tem como ter aquele valor. E aí a gente começou a partir dali, então, a entender o quanto que a gente deveria ter de salário para a gente poder comprar o imóvel que a gente gostaria de comprar e pagar o valor mensal da hipoteca ou anual do quanto a gente queria pagar. Então, isso tudo é uma pesquisa interessante para você fazer quando você quer ter um imóvel. Antes de você ver a casa dos seus sonhos, vai buscar um especialista em hipoteca para ele te falar o que você tem condição de comprar e quando, né? Então, isso a gente fez. Um detalhe, normalmente, se você faz com alguém atrelado a um banco, ele não vai cobrar nada, porque é interesse dele, mais tarde, fazer o contrato da hipoteca com o banco, sendo ele que vendeu, né, o produto do banco. Então, normalmente é de graça. Né? A gente não sabe se alguém cobra por isso em algum lugar. Não pagou, né? A gente não pagou nada. Então é o seguinte, imagine que agora você decidiu, quero comprar um imóvel. Então, os caminhos que se tem, que a gente conhece, são o seguinte. É interessante você fazer uma pesquisa de crédito. Então, ou você saber como está o seu crédito diretamente ou indiretamente, como por exemplo, por um especialista em hipoteca, como esse que a gente falou. Ele consegue acessar, com a sua permissão, o seu crédito no Quebec, no Canadá. Ver como está, se está tudo certinho, se você realmente está pagando suas contas todos em dia, se houve algum problema, você não está nem sabendo. Então, tudo isso ele consegue ver. Se você quiser fazer por conta própria, existem 2 órgãos no Canadá que estão disponíveis, né, gratuitamente para você fazer pesquisa do seu crédito. Um é a Equifax e o outro é o TransUnion. Então, bem como eu falei mesmo, tá? Equifax, com X mudo no final, e o TransUnion. Tudo junto. Esses 2 órgãos, você consegue fazer essa pesquisa de crédito. Dentro do site do Equifax, você pode procurar por dossiê d'historique de crédit, dossiê de histórico de crédito. E dentro do site do TransUnion, você pode procurar em communication au consommateur, comunicação ao consumidor em francês. Você achou isso lá dentro, você faz um pedido de pesquisa de crédito. Sabendo seu crédito está tudo certo, está tudo em dia, você então pode começar a ficar um pouco mais séria a coisa, né? E tudo que você for lembrando, se quiser também falar, tá? Bom, então o que nós fizemos? Nós fomos então, vamos querer realmente comprar um imóvel,
dentro das várias reuniões que a gente teve com esse especialista em hipoteca, ele vai pedindo documentos. Então, por exemplo, ele viu, a gente falou que o salário era X nosso anual, então ele vai pedir o olerite, né, o contra-cheque da empresa que você trabalha. Aqui o nome desse documento é T4, T de Tatu 4. Eu pedi, acho que uns 3, né? Uns 3 meses anteriores, eu acho. Isso, por assim, aí. Aí depende, assim, obviamente, de como vai acontecer com você, né? E também o extrato bancário dos últimos 3 meses, pediram pra gente. Por quê? Porque lá no extrato bancário vai estar referindo ao valor que você, por exemplo, tem para entrada do imóvel, ou o movimento bancário que você tem, se você está condizente com o seu salário, ou o seu salário está entrando na conta bancária, enfim. Tem por várias razões. Então, esses documentos foram pedidos por esse especialista de hipoteca. Depois disso, ele forneceu para a gente um documento chamado Declaração de Custo de Empréstimo. Aí tem um nome, en vertu, né, que é relativo em virtude do artigo 440 da Lei dos Bancos, blá blá blá. Enfim, é uma declaração de custo de empréstimo. Ele vai dar essa declaração pra gente, com todas as informações que a gente conversou, na verdade. De quanto ia ser a taxa anual que a gente ia pagar por aquele imóvel, quantos meses a gente ia pagar, quantos anos, tudo que tipo de número você pode imaginar referente à sua hipoteca está nesse empréstimo, nessa declaração. Uma das coisas também que foram conversadas foi que a cada 3 anos, ou pelo menos daqui a 3 anos, depois que a gente comprou o imóvel, a gente ia sentar de novo com esse especialista em hipoteca para ver se tudo ia continuar como a gente combinou de início. O quanto a gente paga por mês ou por ano, por quanto tempo. A gente ia conversar, ver taxas que o banco estava oferecendo para saber se a gente continuaria ainda com aquilo como estava ou se a gente mudaria. Então, você combina isso com esse especialista, de quanto e quanto tempo. Mas só para deixar claro, isso é quando a gente já está fechando o negócio, né? Já está fazendo o pedido do empréstimo. Sim. Ainda tem as etapas, né? De corretora, inspeção, tô só para colocar numa ordem cronológica para a pessoa entender. Né? Esse documento, na verdade, ele foi me dado logo de início. Por quê? Porque uma coisa é aquele documento que se assina, esse é um outro grande. Esse documento, todos os outros profissionais, inclusive a notária, pediu. Então, eu já não lembro mais direito exatamente quando que a gente fez ele. Se ele é tipo... Eu acho que ele é tipo uma declaração de tudo que foi conversado e da proposta. O que o banco está podendo te oferecer. E a partir dali eu posso distribuir esse documento. Então, pode ser isso também. A gente já não lembra mais, gente, faz 1 ano e pouco, exatamente toda a ordem das coisas, tá? O que a gente pode estar certeza é que esse documento vai ser dado pelo banco, tá? Bom, a partir daí, deixa eu ver a próxima etapa. Lembrando, só para vocês terem uma noção, a gente está falando aqui de 2019, né? Foi ano passado isso. A gente estava pagando, a taxa foi acordada, foi de 2,69% ao ano. Durante os primeiros 36 meses, é essa taxa fixa que a gente está pagando ao ano pela hipoteca. Beleza. Próxima etapa. Sim. Você tem formas diferentes de você pagar a entrada do seu imóvel. O que a gente soube na época? Existe um tipo de entrada que o governo pode te oferecer, te ajudar, quando é o primeiro imóvel, pelo menos que a gente tenha certeza pelo primeiro imóvel, mas pode ser em outras formas também, que é um dinheiro que ele pode te dar. Porém, esse dinheiro, você tem que ter em mente que se você sair desse imóvel durante por menos tempo do que o que você acordou de início, você tem que devolver esse dinheiro ao governo. Vamos dar um exemplo. Estou entrando no imóvel, minha entrada vai ser $20 mil. Eu não tenho esse dinheiro, eu tenho 0. Eu posso pedir para o governo, até 2019 o valor estava de $35 mil, o governo pode te dar esse dinheiro, você dá de entrada no imóvel. Se você combinou lá com a hipoteca e tal, de ficar 20 anos pagando, e você ficar 20 anos nesse imóvel, você não tem que pagar, pelo menos que a gente saiba, né, Guilherme, esse dinheiro de volta. Não sei se ele paga parcelado. A gente não procurou saber muito, porque como a gente já tinha uma ideia de comprar uma casa antes de acabar o financiamento da primeira, a gente não se interessou, né? Então a gente não se informou. Mas a gente sabe que existe essa ajuda. Eu não sei se é um valor, eu acho que é mais um percentual, tem um valor limite, mas eu acho que era 10%, alguma coisa. Eu tenho 10% na minha cabeça. Pode ser. Mas é que uma coisa que também, assim, foi o momento que a gente decidiu não usar isso, foi quando o nosso conselheiro da hipoteca falou que
teria que pagar esse valor se a gente decidisse sair do imóvel para comprar um outro. Então, Antes da época que a gente então isso já combinou. realmente não serve. Então, se você tiver interesse nesse tipo de empréstimo, se não tiver entrada nenhuma para sua casa, verifique. O pessoal do banco sabe, tá? O especialista de hipoteca, ele sabia informações sobre esse empréstimo. Isso é recente, inclusive, né? Isso é recente. Então, vê direitinho o que você pode fazer em relação a isso. Caso você tenha dinheiro, porém esse dinheiro falte um pouco a quantidade que você precise, existem duas formas de você catar esse dinheiro, digamos assim, caso você tenha feito poupanças prévias. Que tipo de poupança que eu vou falar? Sobre duas que existem. De uma das duas, né, de todas que existem, duas. Uma é a CELI, que é CELI, que é uma conta de economia, né, eu esqueço o nome dessa palavra, de guardar dinheiro, não é economia, é uma conta d'épargne, épargne em francês, né? Libre d'impôt. Então, é uma conta que você guarda o seu dinheiro que é livre de imposto. Então, se você precisar comprar a sua casa, existem acordos que você pode tirar dinheiro desse tipo de empréstimo, tipo de economia que você tem, de conta, para poder usar, para poder comprar... Sem pagar imposto. Sem pagar o imposto. Então, o CELI é um, e o outro é o REER. O REER, que é REER, é o Regime Enregistré d'Épargne Retraite. Então, o regime registrado de economia para aposentadoria. Então, o dinheiro que, na verdade, você está ali contribuindo, ou a sua empresa, que existem formas da empresa que você trabalha, economizar e botar e depositar nessa conta, ou você mesmo, em particular, é um dinheiro que fica lá para a sua aposentadoria. Na verdade, quando é empresa, você coloca dinheiro, né? Uma parte do seu salário vai para lá, você que escolhe o percentual, e muitas vezes a empresa também vai depositar um valor, um percentual, né? E tem várias empresas que fazem isso e é bem legal para... Procurem saber no seu emprego sobre o REER, REER, que se não estiverem contribuindo, ou se você também não tiver nenhuma conta REER, se a sua empresa não fizer essa contribuição, você pode ter um REER na sua conta bancária. É uma continha à parte que você tem sempre ali acesso, você vê, só que você não pode botar a mão nela. O dinheiro vai para lá e só na aposentadoria você pode tirar. É um plano de previdência, mas que no caso da compra da casa, né, eu acho que você vai explicar agora, isso, tem a possibilidade de você tirar uma parte desse dinheiro. Exatamente, você pode tirar. Então, como você pode tirar? É pelo RAP. O RAP é o Régime d'Accession à la Propriété, regime de acesso à propriedade. Esse RAP, ele é relacionado ao REER. Então, imagina que você vá lá e você queira pegar esse dinheiro para poder usar para a entrada da casa. Tem como, e esse dinheiro vai sair da sua conta do REER sem você pagar imposto sobre ele. Porém, você tem que ter um período X, lá, se não me engano é um ano, mas isso depende do momento, que você tem que começar a pagar o REER. Você vai depositar esse dinheiro de volta em parcelas durante alguns anos, mas você tem que devolver. Quem tem acesso ao RAP dentro do REER é quem vai comprar a primeira casa, quem é residente permanente, quem tem a casa como lugar principal de habitação e quem, no mínimo nos últimos 4 anos, morou em uma casa alugada em que nem você e nem o seu cônjuge era proprietário. Então, se for o caso, você tem acesso ao RAP. O nome do documento RAP na internet é T1036. Que significa... É o formulário, né? É o formulário para você ter acesso. Então, você pode pegar esse formulário você mesmo na internet e olhar, tá? Eu vou fazer o seguinte, esse vídeo está com 14 minutos, eu vou fechar ele aqui e eu vou voltar, né, para o próximo vídeo, eu vou fazer várias, acho que 2 ou 3, de repente, vídeos desse tamanho para explicar tudo que tem para explicar, senão o vídeo vai ficar muito grande e difícil de ver. Então, essa primeira etapa eu parei na entrada e daqui a pouco a gente volta no próximo vídeo para continuar. Então, para quem vai continuar vendo o vídeo, até já!